Fala pessoal, sou o Robert Cruz, atuo na área de armamento e tiro há 25 anos, algumas pessoas já me conhecem, mas o meu objetivo aqui hoje é falar com vocês sobre um assunto extremamente sério, que é as questões legais de arma de fogo hoje que a gente está passando no país. Hoje é dia 6 de junho, a gente está aqui no período da manhã, foi votado ontem no Senado Federal uma possibilidade de haver uma consulta popular sobre as questões de se manter ou não o decreto de armas do Bolsonaro, o último decreto publicado em maio aí do Bolsonaro. Esse decreto, essa votação não foi aprovada, ou seja, não vai haver essa audiência pública. Por algum motivo, os políticos não querem que, de alguma forma, pessoas técnicas ou a própria população esteja engajada nesse tipo de assunto, e decidiu-se que não vai ser aprovada essa audiência pública, e na próxima quarta-feira, no dia 12 de junho, vai ser votado a manutenção ou não desse decreto, onde possivelmente a forma política de dizer, acredito plenamente que ele vai ser derrubado, esse decreto não vai ser mantido. Então nós voltaríamos às regras anteriores. Porém, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma campanha, iniciar um movimento para divulgar as informações sobre esse assunto e fazer com que as pessoas de fato tenham entendimento sobre isso. E mais do que isso, assim como aconteceu no referendo em 2005, a campanha partidária, política, ideológica que aconteceu, me parece estar acontecendo agora novamente, onde as pessoas não estão tendo acesso às informações corretas através de pessoas que de fato vivenciam isso a todo momento, e baseado em estatísticas e números que nem sempre refletem a verdade. E gostaria já de dizer, algumas pessoas não vão gostar disso, para os dois lados, Então, tanto para quem defende arma de fogo, quanto para quem não defende arma de fogo. Eu sou um defensor de arma de fogo, mas sou uma pessoa que defendo armas de fogo de uma forma extremamente coerente. Nós, no Brasil, não temos uma cultura forte de armas de fogo, mas sim somos um país armamentista, somos um povo armamentista. E as urnas já votaram isso. E para isso eu vou trazer alguns números para vocês e levantar algumas discussões de uma pesquisa feita hoje, agora pela manhã, no dia 6 de junho, eu acabei de fazer essa pesquisa. Então, lá em 2005, a gente teve um total de votos no referendo de 97.771.517 votos. Desses, votaram pelo não, e o não era a revogação do Estatuto do Desarmamento, ou seja, a manutenção das questões sobre os assuntos de arma de fogo. 59.109.265 votos ganharam, ou seja, votaram para se manter as questões de arma de fogo, ok? Isso representou na época 62% dos votos válidos. Se a gente pegar uma relação hoje, em 2018, pela última eleição realizada, em 2018, nós tivemos um total de 104.838.753 votos. Se nós pegarmos proporcionalmente a mesma quantidade de votos a favor do armamento daquela época, nós estamos falando de um número aproximado de 65 milhões de votos. 65 milhões de pessoas estariam a favor disso. E por que essa conta para mim se justifica? Porque para tudo que é feito, em termos de estatística, a gente vai falar muito forte nas questões de momento da época para momentos de agora. Só quando é a favor do desarmamento que essas estatísticas não crescem conforme a população cresce. Então, ou seja, lá na época do referendo, que nem ontem mesmo eu vi uma pesquisa dessa, que por uma rede grande aí de televisão, falando que na época do referendo, em 2005, a estatística de homicídios, de crescimento de homicídios de um ano para outro no Brasil, era de 5,56%. E agora, após todo esse tempo de Estatuto do Desarmamento, esse índice de crescimento diminuiu para 0,83%. Eu gostaria demais de saber de onde saiu esses números, porque de fato na prática as coisas não acontecem desse jeito, e nós vemos isso no dia a dia como pessoas normais, pessoas comuns, que vivem na sociedade comum, a gente vê isso todo dia. Pensando dessa forma, nós temos que trazer sim a proporcionalidade dos números para as questões atuais. Então, a primeira pergunta que me deixa curioso é a seguinte: como um político
que até então diz que isso é profissão, né? Mas no Brasil só é profissão, porque no resto do mundo não é. Mas no Brasil ele trata isso como uma profissão, como um político a nível federal, que tem isso como uma profissão, vai contra 62% dos votos válidos no país. Isso ainda, levando em consideração que isso representa mais ou menos 65 milhões de votos. Como uma pessoa que depende dessas outras pessoas para ocupar uma posição pública vai contra isso. Segundo, os representantes públicos estão lá para nos representar, né? E nós já mostramos, através de outras ferramentas, que nós somos sim a favor de armas de fogo. As questões de como vai ser feito o controle, de como não vai ser feito o controle, de quem pode e quem não pode, isso é outra discussão. Aqui a questão é que nós queremos armas de fogo, nós defendemos armas de fogo. E para quem já me conhece durante esse tempo que eu tenho de carreira, sabe que eu defendo muito a forma coerente com armas de fogo, assim como é um carro, por exemplo. Você vai lá, faz um curso, você faz uma preparação, faz aulas teóricas, até que um dia alguém te deixa apto a uma condição, te aprova e te dá uma carteira de habilitação, deixando você sair na rua com um carro. Arma de fogo para mim é a mesma coisa. E a legislação de hoje já prevê que isso aconteça. Então, ou seja, você precisa passar por diversos trâmites para então ter a posse de uma arma de fogo. E para depois disso, então, pensar no porte de arma de fogo, que também tem critérios extremamente rígidos e critérios extremamente lógicos para que isso aconteça. Ah, mas então eu vou fazer uma avaliação psicológica e eu não vou ter, pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, e aí mesmo assim então, se isso tudo fosse uma fórmula mágica oportuna e concreta, ninguém contratava funcionário errado, toda empresa dava certo, todos esses cálculos estão sujeitos a erro. E agora a maior discussão que nós temos é fazer com que isso passe por um novo crivo, passe por um novo momento. Então, o Estatuto do Desarmamento já é mais do que provado que ele não deu certo. Ele não desarmou quem realmente devia e não reduziu o nível de criminalidade. Ponto. Nós vivemos isso no dia a dia. Qualquer cidadão comum sabe disso. É a mesma coisa de quando a gente fala de inflação e a gente fala, nossa, o índice de inflação foi de 7% ao ano, mas vai na porra do mercado que você vai ver o quanto subiu a porra do preço das coisas. É isso que a gente tem que levar em consideração. Nós, pessoas comuns, pessoas de bem, estamos na rua o tempo inteiro e vivenciamos tudo isso o tempo inteiro. Saindo desse momento, a gente precisa pensar que nós temos que agora fazer com que a informação chegue nas pessoas. Olha o engraçado disso. Eu vivo dentro desse mundo há muitos anos. E é muito comum, desde 2005, as pessoas chegarem para mim e ainda falar assim, nossa, Robert, eu posso ter uma arma? Sim, você pode ter uma arma. Tem um processo, tem vários caminhos para isso, mas sim, você pode ter uma arma de fogo. Nossa, mas o Estatuto do Desarmamento não proibiu isso? Porque o nome, né? Estatuto do Desarmamento. E não foi isso que a população quis. A população não quis se desarmar. Ela aceitou o controle efetivo por armas de fogo e não o desarmamento propriamente dito. Mas não foi isso refletido através da lei que foi criada, até pelo nome que foi dado a ela. Então, seguiu-se dessa forma. Agora, a população de novo entendeu, através de toda a mídia falando sobre as questões de arma de fogo, que sim, ele pode. E muita gente está tratando isso como se fosse um benefício de agora. Agora eu posso ter arma, agora eu posso ter um porte. Não! Você já pode ter isso desde quando o Brasil praticamente existe. Então, ou seja, lá desde 2003, quando veio a lei, depois do referendo em 2005, desde lá você, cidadão de bem, já pode ter arma de fogo, você já pode portar uma arma de fogo, apesar de isso ser difícil. E vamos daqui deixar uma coisa clara, o que é difícil não é proibido. Então nós temos que ter isso em mente aqui. Então muita gente vai falar, nossa, Robert, então, mas se podia, por que ninguém tinha? Então, porque era difícil ter o porte. Porque havia a discricionalidade, onde o agente público a nível federal, através do Departamento de Polícia Federal, decidia pela sua vontade ou não se você podia ter o porte, independente das suas justificativas.
A discricionalidade existia. O decreto ele tira a discricionalidade e ele deixa isso como uma ferramenta lógica. Então, ou seja, cumpriu determinados requisitos e você tem o desejo de ter uma arma de fogo ou de portar uma arma de fogo, estando você dentro desses requisitos, você sim vai poder ter ou portar uma arma de fogo, ok? Então isso, ponto. Segundo momento, algumas pessoas estão tratando o decreto como o decreto da morte, alguns políticos de oposição estão tratando como o decreto da morte. E é bom ter oposição, nós precisamos deles, faz com que quem quer andar direito ande cada vez mais direito. Então precisa ter gente ali enchendo o saco, mas com verdades. Então o decreto da morte seria se ele de fato liberasse as armas de fogo de forma descabida e desenfreada. E não é isso que acontece. A legislação que era existente, ela é mantida pelo novo decreto. Ou seja, todos os quesitos legais previstos pelo decreto anterior e pela lei que ainda prerroga sobre o decreto, ainda são as mesmas. Ou seja, todos os requisitos técnicos necessários previstos pelo Estatuto do Desarmamento se mantiveram. E alguns que não existiam vieram, inclusive nas questões de cumprimento de prazos para alguns itens do novo decreto. Então, se você vai adquirir uma arma de fogo, você fez a compra, então você é obrigado a fazer determinadas coisas com prazo em horas para que isso aconteça. Ou seja, qual é o objetivo disso? Manter o sistema de controle de armas do Brasil o mais atualizado possível, em tempo real praticamente, sendo que o maior prazo existente dentro do novo decreto é um prazo de 48 horas e a maior parte dos prazos cabidos são de 24 horas. A partir do momento da emissão de uma nota fiscal, a partir do momento de uma emissão de autorização, e são várias essas regras, eu não vou entrar nesse aspecto agora aqui, porque a ideia não é essa. A ideia é que nós, se nos movimentarmos em pró de fazermos com que os políticos saibam dos nossos desejos. E aqui eu não estou querendo convencer ninguém a defender a arma de fogo. Se você defende a arma de fogo, beleza, você é muito bem-vindo à nossa causa. Se você não defende a arma de fogo, beleza, você também é muito bem-vindo a uma discussão saudável. Porém, o que a gente não pode viver é no mundo da ignorância. E quando eu falo da ignorância, não é a questão de burrice, ignorância por burrice. É ignorância pelo ato de ignorar. As pessoas normalmente não vão atrás da informação correta e ficam lidando com informação do que o amigo viu, do que uma mensagem do WhatsApp, do que uma notícia que foi vista na televisão, e de fato a gente acaba não indo atrás das informações corretas, das informações que nos traz subsídio para tomar uma posição e para ter uma posição. E essa é a ideia de eu vir aqui até vocês. E muita gente até sabe que eu não sou muito desse mundo digital, mas a gente está aqui como uma forma disso. E nós precisamos pensar dessa forma e precisamos agir dessa forma. Então nós precisamos fazer com que os políticos até quarta-feira da semana que vem, ou seja, até quarta não, até dia 11 do mês de junho, ou seja, terça-feira da semana que vem, nós precisamos fazer com que os políticos saibam quais são os nossos desejos, saibam quais são os nossos anseios como pessoas de bem, como brasileiros de bem. E nós precisamos fazer com que mensagens como essa cheguem até essas pessoas. Então, para isso, eu vou pedir para vocês que a gente compartilhe uma hashtag, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, eu nem sei como é que faz isso, mas vou descobrir depois, que nós compartilhamos. Por quê? Porque isso faz com que a informação chegue em quem de fato precisa, ok? Então nós vamos usar a hashtag lá, Senado Federal, a hashtag, essa foi o que criei agora com base no que a gente está precisando. Senadores, eu quero o meu direito ao uso de armas de fogo. Então nós vamos usar a hashtag Senado Federal e hashtag Senadores, eu quero o meu direito ao uso de armas de fogo. Para que isso tudo? Para que de fato nós consigamos fazer movimentos fundamentados a chegar nessas pessoas. Os políticos precisam entender quais são os nossos desejos. E isso precisa vir de uma forma coerente. Não adianta a gente ficar tendo conversa de WhatsApp e ficar tendo discussão entre grupos se de fato quem precisa não receber informação do que a gente tem. E mais do que tudo isso, nós precisamos sair dos nossos grupos, nós precisamos falar com as pessoas que estão à nossa volta, nossas famílias, nossos amigos, sendo eles de armamento e tiro ou não.
Por quê? As pessoas vão ser afetadas de qualquer forma, sendo a favor ou contra a arma de fogo, com qualquer decisão. E essas pessoas precisam receber a informação para que elas consigam se pronunciar sobre isso. E o evento de agora, ele me parece muito, como eu já disse, com o evento do Estatuto do Desarmamento lá em 2005, onde a campanha dizia que se você não é a favor da manutenção de armas de fogo, você precisava votar o quê? Sim. E quando você era a favor da manutenção das armas de fogo, você tinha que votar não. Foi uma indução. E se vocês se recordarem disso, para quem já vivia esse mundo naquela época, se vocês se recordarem disso, vocês vão se lembrar o quê? Que as campanhas mostravam que o desarmamento iria ganhar aquele referendo. Porém, quando a população entendeu o que de fato era o sim e o não, aquilo foi revertido em prazo de uma semana, onde na última semana, na reta final daquela eleição, daquele referendo, nós conseguimos apoiar a questão das armas de fogo, e as armas de fogo foram mantidas no cenário brasileiro, no cenário legal brasileiro. Agora a questão é a mesma. As pessoas estão falando muito sobre isso, estão falando demais sobre isso, mas com poucas informações corretas, de forma a acessar as pessoas à nossa volta. E nós precisamos sim fazer com que mensagens como essa ou essa cheguem nas pessoas, nos mais diversos públicos que nós temos, em qualquer cidadão de bem, ele precisa chegar. Olha um outro exemplo daquela época, pesquisa feita agora de manhã também, né? O não, que era a favor das armas de fogo na época do referendo em 2005, venceu em todos os estados brasileiros. Eu vou repetir. O não, que era a favor, representava o a favor das armas de fogo, venceu em todos os estados brasileiros. Isso segundo pesquisa Datafolha da época. O destaque maior foi para o Rio Grande do Sul, para o Acre e para Roraima, que venceram com 87% dos votos válidos. Os melhores resultados para o sim, que era sim, eu quero que as armas de fogo deixem de fazer parte do aspecto legal do Brasil, foram Pernambuco e Ceará, com 45% de aprovação. Então, ou seja, nós precisamos fazer com que essas pessoas que hoje, de uma certa forma, não estão engajadas nisso, essa informação precisa chegar para elas. Porque uma coisa é simples, nós não estamos falando de votação. Na época, por que esses números foram representados? Por um motivo bem simples. As pessoas precisaram ir às urnas, elas precisavam votar. E esses votos precisavam ter embasamento. E as pessoas escutaram pelo menos um horário político, né? A propaganda eleitoral gratuita daquela época, daquele momento. Hoje não. Tudo está sendo feito às surdinas. Só quem vive o mundo de armas de fogo está inteirado disso, está por dentro disso e está recebendo as informações. E a gente fica falando muito entre a gente. E a gente precisa falar para todas as pessoas que de fato está acontecendo uma movimentação política. E fica aqui mais uma observação sobre isso, que o porquê que os políticos federais vão contra 62% dos votos válidos, sendo que são pessoas que tratam a política como uma profissão e hoje isso representa 65 milhões de pessoas contra ela. Então, a quem de fato os políticos representam? A qual interesse de fato os políticos estão atrás? Que segurança os políticos querem dar à população que nós, população, não sabemos que precisamos? Então fica essa dica, fica essa observação, aqui é uma discussão, provavelmente eu vou fazer mais vídeos até o momento disso tudo tá um pouco mais esclarecido. Talvez o vídeo de hoje não ficou muito legal, mas eu espero ter contribuído de alguma forma e principalmente mexido com o ego das pessoas em prol de defenderem aquilo que querem. E aqui a questão é, defendam sim aquilo que estiverem querendo defender, seja o desarmamento, seja o armamento, mas de forma coerente, de forma inteligente e de forma palpada em informações corretas, e não em mentiras, informações falsas que não refletem a verdade, não refletem o mundo que nós, pessoas comuns, vivemos. Ok? Fica aí um abraço a todos, vamos se falando.